A história de alguém que viveu pelo clã. Foram essas as palavras que o seu pai sempre dizia. Agora, em meio a um campo de batalha, ele se lembrava que tudo o que devia ser era a sombra de seu irmão. Enquanto ele estava caído de joelhos, alguém caminhava próximo a ele, comentando sobre a visão impagável. O rapaz, aparentemente cansado depois de uma luta intensa, o vídeo de um homem presunçoso que agora estava lutando contra o comandante mais poderoso do continente. Pelo que se podia ver ao redor, dentre tantos soldados caídos, a luta foi fervorosa. E agora aquele homem caminhava até ele, dizendo que era o esperado do irmão daquele homem. De fato, muito interessante. Cian Vert estava encurralado pelos soldados, que ainda podia lutar, e pelo homem que se achava o comandante mais forte. Boris tinha semblante presunçoso e um olhar que desprezava o inimigo, como se imaginasse que ele era inferior. Imaginando que aquele comandante não podia tomar uma atitude por si próprio, perguntava quem o teria obrigado a fazer tal ato. Cian cogitou até mesmo ter sido obra do imperador, enquanto tentava entender aquela situação. Assim, liberou uma aura demoníaca, fazendo Boris cobrir o rosto de repulsa, falando que os rumores eram verdadeiros. O rapaz, ao ser chamado de assassino da névoa, liberou toda a sua aura e intenção assassina. Aquele comandante estava tão certo de seus pontos fortes que contava que ia fazer um relatório após eliminá-lo. Cian não tinha a intenção de ser derrotado. Portanto, o comandante podia relatar se ainda estivesse vivo. Ciente do poder do rival, o comandante avisou que tinha feito uma barreira de 9 estrelas, portanto seria inútil usar seu poder secreto. Tudo o que precisava fazer era sair daquela situação e revelar o verdadeiro culpado para o seu irmão. Com a verdadeira intenção em seus olhos, revelou ao seu oponente que uma barreira era fácil de ser destruída. Teve seu coração partido de diversas maneiras quando ouviu a voz daquele homem de armadura dourada. Ordenar a ele que parasse o ataque de forma alguma podia confrontar aquele comandante. Agora, aquele que viveu pro clã ouvindo sempre as palavras do pai, que o irmão era a extensão do clã, que o homem em sua frente dividiria toda a glória e sucesso com ele. Sendo assim, os irmãos Vert unidos em batalha. A decepção era clara em seu rosto machucado. Tinha encontrado o culpado verdadeiro, e para sua descrença, era Eskel. O comandante colocou-se em seu lugar, apenas cumprimentou o homem loiro de armadura dourada que caminhava. O peso da descoberta foi demais para Cian Vert, que novamente estava de joelhos com sua espada em mãos. Para piorar, ainda tinha que ouvir o sarcasmo do irmão, perguntando se ele estava confuso. Mesmo estando em uma situação ruim, sua aura demoníaca e poderosa não se dissipava facilmente. O ingênuo e enganado irmão mais novo perguntou qual era o significado de tudo aquilo, e no seu olhar, ele esperava uma resposta. Eskel não escondia a intenção que tinha, e dizia que já que havia cumprido o dever dele pelo clã, e até mesmo por ele, ainda ouvindo aquelas palavras, não acreditava que depois de ter vivido uma vida na sombra de outra pessoa, agora estava sendo traído daquela forma. Depois de ter sido usado pelo clã e pelo irmão, estava sendo descartado. Cian não podia entender, não sabia o que tinha feito de errado. Foi nessa hora que o irmão revelou que ele não havia feito nada de errado. Era aquela aura assassina que ele tinha. Ele nem mesmo conseguia chamá-lo de humano. Mesmo assim, a intenção dele prevalecia. Bravo, Eskel dizia que ele já tinha enganado a todos por muito tempo e agora dizia que não sabia sobre os pecados. Estava confuso, porém mesmo assim não aceitaria que o irmão o chamasse de assassino e inventasse pecados para ele. Aos poucos foi entendendo que foi traído por sua família, usado, e agora estavam tentando descartá-lo. Tudo isso era fruto da luta pela sucessão do Império. Também houve a rivalidade contra o exército demoníaco e a grande guerra para unificar o continente. Tudo isso foi dado devido à conquista de Cian. Naquele momento de fúria, ele se lembrava que fez tudo isso apenas porque dedicou a vida a servir o irmão. Porém, depois de conseguir tudo o que queria e de não mais ver utilidade para o irmão, estava o abandonando. 20 anos de sua vida foram retirados, apenas servindo a outra pessoa, sem se importar consigo mesmo nenhuma vez sequer. Ferido no corpo e também na alma, com cicatrizes emocionais, dizia que não importava que esse seu corpo se quebrasse, queria mostrar o potencial, dando tudo o que tinha nesse momento. Se isso fosse destruir Eskel, os soldados em volta, vendo toda aquela explosão de mana, achavam não ser possível isso vir de um ser humano. Cian Vert dizia o quanto o irmão era tolo. O herói estava tentando matar seu irmão mais novo por medo. Eskel, ouvindo as palavras daquele bastardo, ficou tão bravo que suas veias eram notórias. Como tinha prometido dar tudo de si, o rapaz lançou-se para um verdadeiro combate. Em meio à luta feroz, com sentimentos destroçados, imaginava que se conseguisse atingir uma vez um ponto fraco, o qual não pudesse regenerar, seria o suficiente, mas o rapaz estava fraco das batalhas anteriores. Enquanto o irmão preservava o seu poder total para que ele batesse, a luta também estava sendo injusta. Boris estava ajudando Eskel com o escudo que ele havia mencionado anteriormente, e isso dificultava muito. Tendo Cian perdido aquela chance, foi facilmente atingido por Eskel, que encontrou uma brecha em sua guarda, e foi nesse momento que sua adaga caiu no chão, e mesmo assim,
ainda tinha muito poder envolto a ela. Atravessando o irmão com sua espada, disse a ele que queria dar uma morte indolor, já que eram irmãos. Mas tudo mudou quando ele revelou sua verdadeira face. No entanto, não se enganasse, ele já sabia o que ele era desde o início. Olhando nos olhos, disse que era bom nunca ter confiado nele. Após puxar a sua espada, deu um chute no rapaz que estava enfraquecido. Virando as costas e deixando o rapaz como se fosse lixo, apenas chamou seu comandante para que fossem embora. Cian, ao ver-se derrotado, estava jogado no chão. Suas forças estavam aos poucos se esvaindo. Perto do fim, começou a questionar sua vida e que não viveu por si, e apenas cumpriu as palavras ditas pelo pai. Seus olhos estavam quase se fechando e tudo acabaria em arrependimentos. Foi então que resolveu fazer algo. Partiu atrás do irmão numa velocidade alta para pegá-lo desprevenido e também ferido. Eskel mal pôde acreditar quando viu um rapaz indo em sua direção com a real intenção de finalizar. Aqueles eram olhos que apenas demonstravam o ódio e seu rugido era de uma fera. Já com sua adaga próxima ao pescoço do irmão, esperava ter a chance única de devolver tudo o que ele passou. No entanto, um golpe dele foi o suficiente para arremessar tudo ao redor em uma luz. Em algum lugar, o rapaz acorda com alguém chamando seu nome. Agonizado e suado, enquanto estava naquele estado, uma empregada chegava e perguntava a ele por quanto tempo ia ficar assim. Quando olhou para ela, após escutar sua voz, perguntou o porquê dela estar ali. Isso a deixou muito assustada. Arregalou os olhos de susto. Não parecia fazer sentido Emily estar ali em sua frente. Depois de 20 anos, foi o suficiente para deixar Cian perplexo. No entanto, ela era a mesma desde a última vez que a viu. Aquele ambiente também era familiar. Usava aquele quarto na época em que era mais novo. Nem sequer a mobília era diferente. Tendo aquela situação, colocou a mão em seu rosto, pois imaginou que podia ter voltado a ser criança. A empregada insistiu em chamá-lo para realizar seus deveres. Questionava se não ia fazer o treinamento. Devia se vestir logo e ir com ela. Ele mal tinha aberto os olhos. Ainda estava tentando acertar-se com aquela realidade e já tinha que ir treinar. Em busca de mais esclarecimento, perguntou à empregada Emily de qual treinamento ela estava se referindo. Notou-se que o ducado Vert estava semelhante ao passado. Isso podia significar que ele havia voltado no tempo. Como achou ter morrido, pensava se aquela era a descrição que se dava quando a vida passava diante de seus olhos. Se lembrava de 27 anos atrás, e no ano de 985. Era 1º de março, um ano antes dele ter entrado na academia. Anualmente, o ducado teria uma sessão de treinamentos. Tal acontecimento era visto como um grande evento, já que tinha a presença do Duque Vert, que fazia questão de acompanhar. Ele teria como oponente naquela situação o rapaz Kranz Vert. Esse tinha a mesma idade que Cian e eram irmãos. A mãe do rapaz era a duquesa Margaret Urzef, e graças a ela, o filho recebeu muito mais atenção, apesar de ambos serem novos. Cian era um filho bastardo. Depois de ser derrotado naquela luta, conseguiu se tornar uma piada. O duelo também foi motivo para que o pai lhe desse as costas, parando de prestar atenção no filho. Estranhamente, a empregada Emily tentava persuadi-lo a desistir do duelo. Porém, Cian se sentia seguro. Com o corpo que ele tinha atualmente, até mesmo uma rapieira era pesada demais, pois tinha força adequada à idade. Ao ter novamente uma espada em mãos, mesmo que simples, uma sensação tomava conta dele, e não se parecia com a vida passando diante dos olhos. Também nunca tinha visto um feitiço capaz de criar tal ilusão. Isso era um forte indicativo de que ele havia voltado ao passado. Estando os dois frente a frente para começar o duelo, achava que de alguma maneira podiam mudar os eventos futuros. Tendo o Duque dado o consentimento para o começo do duelo, seu adversário começou a agir primeiro. Parecia apressado para finalizar. Também queria saber para onde estava olhando. Ergueu sua espada e olhava para o rapaz como se desdenhasse totalmente a presença dele. Cian, ao ver a lentidão do ataque e golpe do adversário, imaginou que ele não passava de uma lesma. Apenas mudou a trajetória de seus pés, e esse fato foi o suficiente para causar espanto em seu oponente. Com aquela mudança pequena, mudou totalmente a trajetória do ataque do inimigo. O inimigo olhava com raiva, perguntando se agora começou a desviar como um covarde. Quando tentou novamente o ataque, porém já coberto de insegurança, o protagonista apenas desviou, derrubando sua espada. Achando não ser o suficiente, um chute abaixo do joelho não parecia nada demais, mas para o jovem Kranz parecia muita coisa. Após receber aquele pontapé, demonstrou sentir muita dor, tanto que começou a rolar no chão. O Duque demonstrou alguma reação, algo comparado a uma observação analítica, enquanto a mãe do rapaz gritava. Segundo as regras do duelo, bastava que ele colocasse a espada no pescoço do rival para se declarar vencedor. Mas para aquele rapaz, não parecia ser o suficiente. Ele apertava sua espada com força, ainda mais quando se lembrou que quando tinha aquela mesma idade, o rapaz que estava no chão o maltratava constantemente. No entanto, essa atitude infantil também continuou quando ele entrou na academia. As perseguições eram costumeiras. Fazia-se necessário ensinar-lhe uma lição para que nunca mais tentasse algo daquele tipo naquela vida também. Agora estava disposto a criar o próprio caminho por ele mesmo. Então resolveu dar alguns pontapés, dando a vitória para Cian depois de uma derrota miserável do oponente. Depois do duelo, a mudança foi rápida. O Duque quis vê-lo e até mesmo liberou espaço em sua agenda. Ele até mesmo designou um cavaleiro de alto nível, Elkin, que estava
diretamente afiliado ao Duque, e agora fazia sua escolta. Porém, quem vinha no mesmo corredor, demonstrando grande raiva, era a duquesa. Notou que pareciam estar falando sobre o filho dela, e isso deixou Cian acabado. Aproveitou para insultá-la, perguntando como Kranz estava. A mulher, por sua vez, ficou indignada com a audácia do rapaz, e apenas virou-se quando o rapaz disse que duelos eram assim. Isso lhe causou uma indignação maior. Foi então que ela disse que os bastardos não deviam ser tratados como crianças legítimas. Demonstrando seu profundo desprezo, disse que ele era igual à mãe, e tudo porque ela era uma messalina. Apontou que o lugar dele era nas ruas, implorando por comida. Nunca devia se atrever a comprar uma briga. Os olhos do rapaz rapidamente ficaram diabólicos. Pensava que ela tinha passado dos limites e cogitou que devia finalizá-la. Destruir a duquesa passou momentaneamente por sua cabeça, mas logo esqueceu desse pensamento. Ele sabia de um jeito no qual podia usufruir melhor do sofrimento dela e ia fazê-lo lentamente. Começou sua missão ao perguntar se ela tinha conhecimento de também ingressar na academia lentamente com o Kranz. Cian educadamente supôs que ela devia estar preocupada, já que o filho necessitava se graduar. Com um olhar intimidador, mostrava suas intenções ao ranger os dentes para o rapaz. A duquesa chegou ao ponto de levantar a mão, considerando educar aquele menino em sua frente. Com um gesto de proteção, o soldado da guarda pessoal do Duque colocou sua mão para intervir que qualquer dano fosse causado. Comunicou àquela duquesa que o Duque estava esperando pelo garoto e que não podiam se atrasar mais. Aquele cavaleiro, com seu olhar imponente, mostrou a sua graça, que a palavra dela só viria depois da ordem do Duque. Tendo a duquesa noção do seu lugar e sabendo que não podia se impor a uma ordem direta vinda do Duque, silenciou-se. O jovem mestre, por detrás do cavaleiro, debochou daquela dama, pois sabia que a ordem do Duque era absoluta. Notou que um cavaleiro foi designado para sua proteção. Mal acreditou que existisse alguém que não hesitaria em desafiá-la. Após bater na porta do gabinete do Duque e anunciar a entrada, estava o seu filho mais novo, Cianvert, que ao cumprimentá-lo, lembrou-se que a última vez que se viram já fazia mais de 15 anos. Um homem de semblante marcante, cabelos loiros. Esse era o Duque Wallace Vert, o comandante de Velhas, um estado na parte oeste do Império Uzif. Todos o conheciam como o protetor do continente, o herói que resistiu à invasão de uma tribo demoníaca, aquele que com seu poder mágico excepcional e estratégia militares carregou um peso apesar de ninguém pedir. Ele brilhou até que o exército demoníaco retirou sua vida. Após vencer tudo isso, ele fez uma vida pela paz do continente. No entanto, essas eram apenas memórias. Cian achava que o Duque fosse uma pessoa que, por vontade própria, decidiu colocar toda a sua vida para servir o povo, sem dúvidas, um homem admirável. Após pedir para o filho sentar e se sentar à frente a ele, foi logo ao assunto, afirmando que o filho desviou após ver a espada. Aquela afirmação deixou o jovem na defensiva, sem ter certeza do que o Duque esperava dele. Foi quando o pai especificou que o que estava dizendo era relacionado ao momento que o oponente foi a ele. Durante o duelo, foi notado que ele viu a trajetória da espada e virou-se para desviar. O Duque, por sua vez, confrontava o rapaz para saber onde ele havia aprendido esgrima. O filho notava que, como esperado, o Duque era bom em responder apenas que andou praticando sozinho por várias noites. No entanto, seu pai não era um tolo e sabia perfeitamente que ele não tinha interesse em esgrima. Quando foi confrontado sobre o porquê escondia as habilidades, Cian comentou que não gostaria de se destacar. O filho, mesmo sem querer, conseguiu atrair a admiração do pai ao ganhar o duelo de seu irmão Kranz. No entanto, veio a pergunta se havia a mesma necessidade de fazer tudo aquilo. O filho sabia que as perguntas do Duque eram cortantes e apenas significavam que ele reconhecia sua força. Tendo esse ponto de vista, comentou que apenas queria provar algo. Seu pai gostaria de saber o que seria. Relatou o filho que, mesmo que fossem irmãos, era melhor do que Kranz. Por isso, reconheceu o verdadeiro significado do duelo. Seu pai, o Duque, achou aquela resposta incrível, por ser direta e clara. O Duque afirmou não ter consciência sobre o quanto talentoso seu filho podia ser, e aquela notícia o deixava satisfeito. Complementou dizendo que um dia esperava que ele ficasse tão forte quanto Eskel. Justamente quando tudo ia bem, o garoto foi levado a memórias antigas de quando o mesmo Eskel, declarado por seu pai, fora quem lhe tirara o último suspiro de vida. Percebeu que nada havia mudado. A obsessão do pai pelo irmão mais velho continuava. Isso fez com que Cian mergulhasse em sentimentos ruins. Continuava dizendo o Duque que mesmo que aquela ocasião não fosse uma cerimônia de premiação, mesmo assim, o filho teve a oportunidade de fazer um pedido. Esse seria aceito pelo pai. Ao ouvir que tinha a possibilidade de destruir tudo aquilo que o filho adorado queria tanto fazer, não hesitou em dizer o que queria. Seu desejo era ir para a linha de frente. Ao ouvir aquelas palavras, Emily ficou assustada e, já estando em seus aposentos, ouviu sua empregada leal esbravejá-lo por achar que ficou louco. Ela contava que aquele lugar era horrível, com feras brutais e aterrorizantes, verdadeiras bestas demoníacas. Tudo isso porque a oeste do Império Uzif
Em Velhas, só havia um lugar chamado Linha de Frente no continente. Era um campo de batalha onde guerras incessantes e conselhos bestiais vêm acontecendo há centenas de anos. Ele sabia que era por causa disso que o pai era neutro desde o começo. Porém, após uma condição, precisaria ser qualificado o suficiente para ir à linha de frente. Mas o garoto pensava que não sabia direito o que queria dizer com aquelas palavras. No momento atual, ele apenas desejava aumentar sua força o mais rápido possível, já que era fraco comparado aos outros. Era sorte ainda ter seus instintos de batalha depois de regressar e ainda sentia uma quantidade pequena do poder demoníaco. Se ele treinasse bastante o corpo, podia utilizar o máximo. Pensando assim, ia começar o treinamento. Ainda estava tendo aquela conversa com sua empregada Emily, quando alguém, chamando por seu nome, abriu a porta. Entrando despreocupadamente, era a senhorita Alice, sua irmã. Seu semblante não era nada amigável. Tudo isso porque tinha descoberto o plano do garoto. Segurou o colarinho e o chacoalhou. Apesar da empregada tentar mudar o rumo da conversa, perguntando como a senhorita esteve por esse tempo, ela não parava de sacudir e perguntava se ele estava louco. Ela já tinha ouvido dizer que ele gostaria de ir para a linha de frente. Quando a irmã escutou o garoto pedindo que soltasse, ela soltou, porém achava ele muito arrogante. Ela pensava que após derrotar o meu irmão Grants, o garoto tinha mudado. Isso é uma decepção. Chamou-o para segui-la até o telhado, e os dois já estando lá em cima, ela avisou que começaria quando ele escolhesse uma espada. Deixaria ele ir para a linha de frente se aguentasse os 3 minutos de ataque dela. Ela precisava perguntar. Não importava se soasse estranho, queria saber se ele planejava ser o sucessor da família. Indiferente a isso, pois não tinha sequer interesse em suceder aquela família. Sua irmã Alice empunhou a espada e pediu que ele também pegasse. Ele pensava que ela queria um duelo, sendo que não havia nem meio-dia que ele havia lutado contra o outro irmão. Vendo ela ir rapidamente na direção dele, pensava que era chato fazer aquilo novamente. Porém, em algum momento, esqueceu quão rápida ela era e tinha que agir tão rápido quanto. Os instintos da vida passada estavam sempre ali, ajudando no momento que mais precisava. Ela mal podia crer que uma criança de 10 anos conseguia defender um ataque tão promissor quanto o dela. Cian notou a intenção dela, de lutar ferozmente contra o irmão, que era 7 anos mais jovem. Para ela não era brincadeira. Tava levando a sério cada movimento, cada golpe. Ela pensava em como o irmão havia defendido a espada longa com precisão e com apenas uma rapieira. Com raiva passada, porém sorrindo, achava que podia ser apenas um golpe de sorte. Os instintos dele eram melhores do que ela pensava. Ao ver a intenção dela, sabia que estava seriamente encrencado. Se a luta continuasse muito, algo daria errado. Ela partiu para cima com tudo e um golpe feroz. Os golpes daquela garota eram sempre intensos. Dessa vez, o garoto conseguiu bloquear com maestria, usando os instintos e a habilidade de outra vida. Apesar disso, ele parecia estar tendo sérias dificuldades em contê-la, sem falar que tudo isso a deixava bastante irritada. A senhorita Alice, irmã mais velha de Cian, estava se deixando levar pela emoção da batalha. Aos poucos, ele ia notando que era necessário mais poder do que ele tinha para conseguir segurá-lo. De toda forma, tentaria ao máximo prosseguir com aquela luta. Porém, se seus planos não dessem certo, teria desamparado após receber um ataque muito potente vindo da irmã, pulando para trás. Tudo o que conseguiu foi se equilibrar numa pilastra. Pensava que podia ter dado muito ruim. Se ele não tivesse conseguido parar sua espada, poderia ter finalizado a irmã, pois a habilidade de esgrima da névoa consistia em eliminar a pessoa rapidamente. No estado em que estava, era difícil lutar com alguém sem eliminar. Não tinha força o bastante para controlar aquele instinto. Pensava quanto tempo ainda faltava, compensando a falta de força com mana, mas estava quase no limite. Alice, sua irmã mais velha, também não estava em sua força total, porém já estava evocando um poder ainda maior. O rapaz rapidamente notou ser magia de 6 estrelas. No seu estado atual, não tinha como parar um ataque daqueles. Sua espada estava emanando uma luz azul, conhecida como lâmina aquática. Ao ver a potência do golpe, notou que ela estava com a intenção de eliminá-lo rapidamente. Cian podia ver, só de olhar nos olhos dela, que tudo tinha acabado. Sabia que cairia do castelo mesmo se conseguisse bloquear. Só restava a ele confiar naquela outra opção. Pulando da pilastra e ganhando impulso com isso, lançou-se para frente do ataque da irmã. Em sua mente, os pensamentos variavam, para que a pessoa aparecesse rapidamente ou então estaria tudo perdido. Alice preparou seu ataque e lançou. Por sorte, o que ele esperava aconteceu. Euken apareceu e desviou o ataque. Ao retirar sua espada, conseguiu manuseá-la com uma mão, enquanto segurava o jovem mestre na outra. Conseguiu repelir o ataque para longe. No entanto, ao olhar para a senhorita Alice, disse a ela que estava pegando muito pesado. Disse que lutava contra um oponente muito mais novo que ela. Enquanto era erguido para cima, o garoto pensava quando aquele cavaleiro iria aparecer. Quando a irmã enfim caiu em si, pegou o irmão das mãos do cavaleiro, abraçou-o forte e disse que sentia muito. Havia perdido a cabeça por um segundo. Aos prantos, dizia que fez tudo isso apenas porque gostaria de impedi-lo de ir para o campo de batalha. Contou que estava tão obcecado com isso que nem mediu as consequências. Para ele, isso era mesmo a cara dela. Sua irmã era da elite e tirava as notas máximas em tudo, onde todas as crianças talentosas em esgrima
esgrima, magia e outros campos de estudo atuavam. Sendo a dona de uma beleza incomum, todos a chamavam de criança de Deus. Desde jovem foi treinada em esgrima. Ela foi citada como uma futura guardiã do continente, juntamente com o irmão mais velho, Eskelvert. Mas não muito depois de se unir aos Cavaleiros da Luz, ela foi eliminada. Tudo o que sentia agora era seu peito apertado. Sentiu tanta falta dela que dessa vez prometia que protegeria sua irmã Alice. No entanto, suas forças se esvaíram. Alice achou estranho e resolveu confrontar o cavaleiro, já que era guardião do duque, e mesmo assim acabara de sair para a guerra. O cavaleiro explicou que estava protegendo o irmão mestre sob ordens. Apesar de não poder dizer à senhorita Alice por se tratar de um segredo, o jovem mestre já tinha sentido a presença dele desde que saiu do escritório. Cian estava muito exausto e se perguntava por que o pai disse para ele, secretamente, de viver as 2 batalhas exaustivas que teve no mesmo dia. Acabou adormecendo nos braços da